13 a 16. Todos achamos? Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Você é uma pessoa satisfeita? Você se sente bem com quem você é? E se eu te dissesse que a palavra de Deus para você nessa manhã é que você seja um descontente, que você seja um insatisfeito, você acreditaria nisso? Sim. Não um descontente com o que Deus tem te dado, por exemplo, com a sua família, com os seus bens, com o seu marido, sua esposa, trabalhos, o seu trabalho, a sua saúde, a igreja que você congrega, mas um descontente com quem você é. Por meio dessa passagem bíblica, Deus nos chama a sermos insatisfeitos, insatisfeitos com a nossa posição espiritual, a não nos acomodarmos com o grau de maturidade ou grau de espiritualidade que nós já alcançamos até hoje. E o apóstolo Paulo vai dizer isso para nós por meio de 3 lições práticas. Primeira lição: esqueça o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. Desde o início do capítulo 3 até aqui, o argumento de Paulo foi o seguinte para os filipenses: olha, não deem ouvidos a pessoas que se acham boas o suficiente para conquistar a sua salvação. Não sejam como essas pessoas. Se orgulhem do que Cristo fez por vocês na cruz, mas isso não significa que vocês devem viver no pecado esperando ser salvos um dia. Significa que uma vez que Jesus salvou vocês devem buscar ser como Jesus. Em resumo, era isso que o próprio apóstolo Paulo fazia. Foi isso que ele disse no verso 12. Ele disse no versículo 12: não que eu o já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo sabia que não tinha chegado ainda a ser como Jesus ainda, mas era isso que ele buscava. Esse era o seu alvo. Ele lembrava que Jesus já o tinha alcançado primeiro e prosseguia a ser como Jesus. Então Paulo, no versículo 13, abre o seu coração. E olha o que ele diz no comecinho do texto: irmãos, não penso que já tenho alcançado. Eu não acho que eu já sou como Jesus. Paulo não era hipócrita. Paulo reconhecia que era frágil, reconhecia que era limitado, ele reconhecia que não era perfeito ainda, que ainda pecava. Mas isso não impedia Paulo de seguir em frente. Ele continua e diz no versículo 13 ainda: mas faço o seguinte, eu não alcancei a perfeição ainda, mas olha o que eu faço. E se você reparar, o ponto alto do argumento de Paulo está no versículo 14. O verbo principal está no versículo 14. Olha o que ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo. A minha meta é o alvo, é ser como Jesus. E olha o que ele diz ainda no versículo 14: eu sigo apressadamente o meu objetivo. E qual é o meu objetivo? No final do verso 14 diz: é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que eu quero alcançar é a recompensa do papel que Deus me deu na vida cristã. Esse é o meu objetivo. Bom, então como Paulo perseguia esse alvo dele? Ele vai dizer de duas maneiras. A primeira maneira está no primeiro ponto, na primeira lição: esqueça o que ficou para trás. Olha o que ele diz no verso 13, volta um pouquinho. Primeiro, eu persigo o alvo.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que isso significa? Para que a gente possa entender isso, precisamos lembrar o que ficou para trás na vida de Paulo. Pelo menos duas coisas ele deixou para trás. A primeira está bem relacionada ao contexto, as coisas boas. Paulo deixou coisas boas para trás. Se você lembrar, Paulo disse que antes de conhecer a Cristo, ele era um excelente religioso, ele era um exemplo, ele fazia muitas coisas boas. Mas essas coisas boas eram, naquela época para ele, motivo de orgulho. E por isso agora Paulo diz: olha, eu me esforço para esquecer das vitórias que eu tive no passado, não por causa das vitórias, não porque elas tenham sido coisas ruins, mas por causa do orgulho que essas coisas causam em mim. Paulo queria esquecer de tudo o que impedisse ele de buscar mais de Cristo. E essas coisas boas do passado poderiam gerar nele uma arrogância, e até mesmo talvez uma preguiça do tipo: mas eu já cheguei num patamar muito bom de santidade, eu acho que eu não preciso melhorar mais, porque eu tenho muitas vitórias já no meu passado. Paulo diz: não, eu esqueço dessas coisas. Mas Paulo não deixou só coisas boas para trás, ele também deixou coisas ruins para trás. Se você se lembrar, ele cita suas derrotas, aonde Paulo caiu, aonde Paulo pecou. Ele queria esquecer dessas coisas. Essas coisas ficavam martelando na sua mente, dizendo assim: está vendo, Paulo? Você é um inútil mesmo, Paulo. Você não ama a Deus, Paulo. Você nunca vai conseguir vencer esse pecado. É melhor você desistir. É bom nós lembrarmos das nossas quedas, mas para que não caiamos mais. Porque se quando nós lembrarmos das nossas quedas, nós ficamos desanimados, nós ficamos desmotivados a buscar a santidade, nós devemos esquecer as quedas. Se as quedas nos dizem: para que mudar agora? Você chegou no fundo do poço, mudar isso não vai adiantar nada. Pare de mentir para si mesmo, desista. Paulo diz: eu esqueço essas coisas, eu deixo elas para trás. Por isso, se você tem pensamentos assim, esqueça esses pensamentos. Pare de olhar para as suas quedas como se elas fossem o que determina a sua vida. Quando você diz que é impossível mudar por causa do que você fez no passado, na verdade você está afirmando o seguinte: olha, eu sou uma pessoa tão difícil demais até mesmo para Jesus. Eu sou um caso perdido, nem Cristo pode me restaurar. Quando você diz que não pode mudar, é isso que você está dizendo. Isso é um tipo de orgulho também. Quem disse que Jesus não pode te mudar? Quem disse que Jesus não é capaz de te tirar da lama? Olhe para o exemplo de Paulo. Paulo era um assassino de crentes, e Deus o tirou dessa condição. Se Jesus fez isso com Paulo, Jesus pode fazer isso com você. A derrota de ontem não determina o destino da batalha de hoje. Ainda há tempo de deixar Cristo mudar a sua vida. E se você olha para o seu passado com o outro lado agora, com orgulho, achando que você é melhor que os outros porque você nunca caiu em nenhum escândalo, ou porque você nunca caiu em pecado que os outros caem, o desafio para você é: esqueça isso também. Esse tipo de orgulho só vai te atrapalhar a buscar mais de Cristo. Essas coisas te fazem pensar que você já alcançou um nível de santidade ideal, e é uma mentira acreditar nisso. A vitória de ontem não garante a batalha de hoje. Primeira lição: esqueça o que ficou para trás. Segunda lição: como Paulo perseguiu o alvo, avance para o que está à frente. Ele diz isso no final do verso 13. Ele fala: olha, enquanto eu me esqueço das coisas boas e até ruins e até boas do passado que me atrapalham de seguir a Cristo, o segundo modo dele seguir o seu alvo, ser como Cristo, ele diz no verso 13 ainda: avançando para as que estão adiante. Eu estou esquecendo das que ficaram para trás, e agora eu avanço para aquelas que estão à frente. É um processo na minha vida, eu me esforço para chegar até essas coisas. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele não se sentava em cima da sua salvação e vivia como bem entendia,
sem se importar muito em lutar contra o pecado, porque, uma vez salvo, salvo para sempre mesmo, salvação não se perde, então para mim tanto faz. Não era isso que Paulo fazia. O alvo dele era ser como Cristo. O alvo de Paulo era alcançar a recompensa de ser como Jesus, e essa era uma inquietação diária que ele tinha. Ele estava descontente com quem ele era naquele momento, e ele se movia em direção a ser como Jesus. Paulo dizia assim: olha, eu já tenho a Cristo, mas eu quero mais de Cristo. Se há mais de Cristo à minha disposição, eu vou atrás disso. Eu quero saciar a minha sede nele. Onde eu puder encontrar mais de Jesus, ali eu vou me esforçar para estar. Talvez você é um fã do Rocky Balboa. Quem lembra do lutador Rocky Balboa? Os da antiga aí vão lembrar mais. Você vai se lembrar talvez dessa cena em Rocky 2. Antes de uma luta decisiva, o treinador de Rocky chega para ele e diz assim: há só uma coisa que eu quero que você faça para mim: vença. Só isso. O resto eu não vou pedir mais. Só vença. E aí depois dessa frase desse treinador, você lembra dessa cena, né? Começa aquela música motivacional do Rocky Balboa, e ele começa a treinar, a dar soltos no saco de areia, começa a subir aquelas escadarias com aquele gorro, e você fica com vontade de lutar junto com ele. Mas o foco aqui está no desejo do treinador do Rocky. Ele chega para Rocky Balboa e diz: vença, é a única coisa que eu te peço. E parece meio clichê usar essa frase, mas é isso que Paulo está dizendo nesse texto. Paulo está dizendo: ei, presta atenção, olhe para mim aqui. Nenhum atleta entra em uma competição se o desejo dele não é ganhar, rapaz. Nenhum atleta treina se não for para ser melhor. Esse é o alvo dele. Então, se você está na corrida cristã, corra para vencer. Não fique caminhando. É só uma coisa que eu exijo de você: vença, se esforce. Não existe cristão que não queira ser como Cristo. Se você está na caminhada cristã, mas não se interessa em ser como Jesus, avalie se você é cristão. Avance para o que está à sua frente. Prossiga para o alvo. Busque o prêmio do chamado de Deus. Eu quero que você pense naquela pessoa que você tem como maior exemplo de santidade na sua vida. Ou talvez aqueles homens da história da igreja, ou até mesmo os personagens bíblicos. Nenhum só homem ou mulher na história da humanidade que topou na santidade, chegou na santidade, nenhum deles chegou lá por acaso. Do nada, acordou no belo dia, sou santo. Acordou no belo dia, sou um exemplo de oração. Eu sou uma pessoa que domina o falar, que não fala aquilo que pensa quando é pecaminoso. Eu sou uma pessoa santa, do nada. Não é como entrar no túnel do amor, né, e sair de lá transformado. Todas essas pessoas que nós temos como exemplo chegaram à santidade por esforço, por trabalho duro. E sim, foi Deus trabalhando nas vidas delas, mas Deus também abençoou o esforço delas em buscar a santidade. A santidade é fruto de esforço, é fruto de trabalho, é fruto de seguir um alvo. E isso vai causar desconfortos para você, isso vai causar fadiga, vai causar lesões, cansaço, dificuldades. Você vai ter de se negar, vai ter de se controlar, não fazer o que gosta quando é pecado. Mas todos esses sacrifícios valem a pena se o produto final é ser como nosso mestre, é ser como Jesus. Então eu queria te desafiar a talvez estabelecer metas espirituais. Talvez essa manhã é a oportunidade de você decidir ler mais a sua Bíblia. Que talvez você chegue em casa no domingo, deixe em cima da escrivaninha e só pega no próximo domingo. Que tal talvez pelo menos uma vez a semana abrir no Evangelho de Marcos e começar a ler sobre quem Jesus é?
Talvez esse é o momento em você começar a colocar em prática aqueles projetos de santificação que você deixou arquivado há anos. Talvez ser um cristão mais ativo na vida da igreja, talvez falar logo de Jesus para aquela pessoa que você sempre deseja falar, mas nunca tem coragem. Pare de se lamentar, pare de olhar para trás e ficar lamentando pelos seus pecados e avance para o que está à sua frente. Conserte os seus erros, peça perdão, levante a sua cabeça e continue pela corrida atrás da santidade. Ser como Cristo deve ser o seu alvo. Essa é a segunda lição: avance para o que está à sua frente. Terceira lição nós encontramos nos versículos 15 e 16: pense na perfeição e trabalhe para alcançá-la. Pense na perfeição e trabalhe para alcançá-la. A perfeição que Paulo buscava não era uma coisa impossível de se alcançar. Olha o que ele diz no versículo 15: por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Em outras palavras, ele está dizendo: todos nós que somos perfeitos, todos nós que somos completos, que somos totalmente amadurecidos, devemos pensar desse modo. Mas Paulo acabou de dizer que ele ainda não tinha alcançado a perfeição. E como que agora ele fala, todos nós somos perfeitos? Será que Paulo é louco? Será que Paulo está delirando? Uma hora não é, outra hora é. Provavelmente Paulo aqui está se referindo à posição que nós temos diante de Deus, uma vez que nós cremos em Cristo. Se nós cremos em Cristo, nós já temos, Deus já nos vê na eternidade, Deus já nos vê perfeitos, Deus já nos vê completos, já nos vê santos, justos, sem pecado, porque é tão certo que nós seremos como Jesus no céu, que Deus já nos considera completos. Era assim que todos os filipenses e todos os cristãos deveriam se enxergar, como pessoas aperfeiçoadas em posição diante de Deus. Nesse mundo essas pessoas ainda são pecadoras, mas para Deus já estão perdoadas, e era isso o que deveria tomar conta dos nossos pensamentos. Nós deveríamos ter isso em mente. Mas nem todos pensam assim. Há alguns cristãos que acham que são tão miseráveis que não tem mais solução para eles. Cristãos que pensam que Deus deveria abandoná-los, porque eles caíram de novo naquele mesmo pecado que caíram ontem. E aí essas pessoas pensam: rapaz, mas para que eu vou me arrepender? Para que eu vou pedir perdão de novo? Ontem eu já fiz isso e não adiantou nada. É melhor desistir de lutar, é melhor eu parar de tentar, eu não consigo. Para pessoas assim, Paulo está querendo dizer: não pense assim. Lembre-se do produto final, lembre-se de que um dia a luta vai acabar, um dia você será como Jesus. Deus já te vê nesse dia, e Deus te anima a continuar. Vale a pena lutar, mesmo que às vezes você caia, levante-se, siga em frente. E Paulo diz no versículo 15 ainda: olha, se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus nos revela isso. É assim que todo cristão deveria pensar. E se todo cristão não pensa assim, uma hora ou outra, Deus vai esclarecer essa verdade para o cristão. O cristão é alguém que lamenta dos seus pecados, mas não é alguém que fica chorando leite derramado. Ele pede perdão, ele se arrepende e ele vai em luta da santidade de novo. Mas o cristão não só deve pensar nisso. Paulo diz no verso 16, ele deve perseguir isso. Ele deve trabalhar para alcançar essa perfeição aqui nesse mundo. Olha o que Paulo diz no verso 16: prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Em outras palavras, vivamos em busca de ser perfeitos dia a dia. Nos esforcemos para nos comportar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Essa deve ser a prática cristã diária. Você chegou a um nível de santidade hoje? Excelente. Amanhã você continua deste nível.
Não é, hoje eu consegui não falar palavrão, amanhã, eu posso falar uns 2. Não, continue desse nível. Esse é o alvo. Você já atingiu um nível de santidade, prossiga a partir disso. O natural é amadurecimento. Pense num bebezinho, você vai desmamá-lo, e aí num dia você consegue dar o pratinho de sopinha para ele, e ele não precisa mais do leite da mamãe. Aí no dia de amanhã eu quero leite de novo. Não, filho, você vai prosseguir na medida do que você já alcançou. Não vai voltar mais para o leitinho. É isso que Paulo está dizendo. Pare todo dia de ser como um cristão imaturo. Se você já aprendeu, se você já amadureceu, continue daí. Continue daí. Não retroceda, não volte atrás, não se contente em cair novamente nos mesmos pecados. Lute contra esse pecado, cresça cada dia mais. Alguém que busca ser como Jesus não se contenta em continuar repetindo sempre os mesmos erros do passado. É alguém que pensa na perfeição de Cristo e trabalha para chegar lá. E na prática, como isso começa? Segundo Paulo, começa com uma mudança de mente. Você e eu só vamos conseguir buscar a santificação se, como Paulo disse, primeiro nós mudarmos a nossa forma de pensar. Todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. Lembre-se de que Jesus já te salvou. Lembre-se de que você não precisa mais se esforçar para ser aceito por Deus. Lembre-se de que pelos méritos de Cristo, Deus já te perdoou. E se você se lembrar disso, você não vai ficar desanimado quando cometer um pecado. Quando você se lembrar disso, você não vai ficar triste, porque pecou sim, você vai se lamentar, mas você vai se lembrar de que Jesus Cristo te deu plena capacidade para vencer esse pecado. Se você depender dele, se você imitar a ele, você vai conseguir se levantar e continuar em frente, rumo à santidade. Essa é a terceira lição. Pense na perfeição que Cristo te promete no futuro e trabalhe para alcançá-la no presente. Nunca se contente com quem você é hoje. Sempre busque ser mais parecido com Jesus. Essa é a lição de Deus para nós nessa manhã. Seja um inconformado, seja um descontente, seja um insatisfeito, não com o que Deus tem te dado, ou com outras pessoas, mas seja um descontente, um insatisfeito com as suas próprias falhas em ser como Jesus. Avalie a sua história, avalie a sua caminhada com Cristo até hoje. Eu quero te perguntar, desde o dia em que você se rendeu a Cristo, em que Ele converteu o seu coraçãozinho de pedra em um coraçãozinho de carne, o quanto você já cresceu? O quanto você já conhece sobre Cristo desde aquele dia? Essa avaliação, ela não deveria te deixar satisfeito, seja qual for a resposta que você der. Se você disser, bom, eu tenho crescido bastante, eu tenho amadurecido muito nesse tempo. Se você falar isso, você deve lembrar que há muito mais a se crescer, e que você não deve se orgulhar do progresso que você já teve. Não há aposentadoria na busca pela santidade. É uma corrida que dura a vida inteira. Quando você estiver bem idoso, talvez numa cadeira de rodas ou no leito, você deve prosseguir na medida do que você já alcançou. Se você voltar para aqueles pecados do passado, Deus não passa a mão na sua cabeça. Prossiga, amadureça. Mas, se a sua avaliação está aquém do esperado, você fala, rapaz, eu não cresci como eu deveria, eu não conheço tanto a Cristo como eu gostaria. Primeiro, sinta-se envergonhado por isso, mas não pare na vergonha, não se acomode com a derrota, levante-se, prossiga para o alvo, use essas coisas como uma arma na batalha, conheça suas áreas fracas e ataque essas áreas fracas. Então, se você é fraco em oração,
planeje orar mais e lute pela oração. Paulo dizia que a luta é uma batalha. Quem aqui consegue dizer: nossa, eu tenho o maior prazer de botar o meu joelho no chão e ficar 2 horas falando com Deus? Se você levantar a mão e falar que tem, eu vou dizer que você é um mentiroso. Porque Paulo dizia: para mim é uma luta, para mim é batalha, eu não consigo, mas eu enfrento como uma batalha. Eu oro como se aquilo fosse já a luta. Eu não oro para Deus me preparar para a luta. A oração é a própria luta. Se você tem dificuldade em orar, comece a se esforçar por isso. Não precisa tentar começar por 2 horas, mas comece talvez por 1 minuto. Tem gente que fica inquieto com 2 minutos de oração, mas não acabou. O que eu vou falar com Deus? É justamente porque você não ora, que você não sabe o que vai falar com Deus. Comece, se esforce. Se você é fraco em leitura bíblica, pare de chorar o leite derramado, falando: eu queria conhecer mais da Bíblia. Tadinho de mim, eu nunca li a Bíblia inteira, ou li só uma vez, eu não entendo alguns textos. Pare de ficar reclamando e comece a estudar mais a sua Bíblia. Talvez comece hoje. Se você precisa abandonar aquele pecado de estimação, sabe aquele pecadinho que te escraviza tanto tempo, que vira e mexe você cai nele, e que você baixou a guarda já desistiu: eu não quero mais lutar contra esse pecado. Tome passos para largar esse pecado. Primeira coisa, você tem que confessar a Deus. Segunda coisa, você precisa criar cercas de proteção. Se você sabe que não pode estar naquele lugar, por que você vai para aquele lugar? Se você sabe que não pode ficar na frente da tela de uma televisão ou de um videogame sozinho, por que você fica? Crie proteção, crie meios. Mas também talvez busque pessoas sábias que possam te aconselhar, que possam te exortar, te ajudar nessa caminhada. Enfim, se concentre em buscar ser como Cristo e pare de ficar reclamando. Mas, em segundo lugar, se essa sua avaliação foi negativa, porque na sua cabeça você pensa assim: eu me vejo como um derrotado pelo pecado, eu nem consigo fazer essa avaliação. Porque mesmo talvez com anos de igreja, eu nunca esbocei sequer melhora de 10% na luta contra o meu pecado. Saiba que tem esperança para você, porque talvez você ainda não tenha se rendido a Cristo. Talvez você venha para a igreja só porque os outros vêm, ou porque parece ser bom. Talvez você ainda não tenha confiado em Cristo de verdade, porque não há vida que Cristo alcance que não seja transformada. Se você deseja mudança, renda-se a Jesus hoje mesmo e peça a ajuda dele para mudar. Eu quero concluir dizendo que o descontentamento com o nível de santidade que nós temos hoje é algo bom. É um descontentamento santo, porque ele nos lembra que nós não chegamos à perfeição ainda, e ele nos empurra para Cristo. Ele nos convida a descansarmos na graça de Cristo e nas forças que Cristo nos dá. Não se acomode com o nível de santidade que você tem. Não se contente com quem você é. Queira sempre mais de Cristo. Sempre busque ser mais parecido com Cristo.